Esse é o gráfico da Fiocruz mostrando a evolução dos óbitos por Covid ao longo do ano passado, desde janeiro de 2021 até o final de setembro, início de outubro. Ele permite uma visualização gráfica comparativa entre a quantidade de pessoas que foram vacinadas completamente e o número de óbitos ao longo desse período, que foi justamente a fase mais crítica da doença, que registrou um crescimento de óbitos ao longo do primeiro trimestre, com um aumento substancial dentro do mês de março, chegando ao pico máximo no dia 1º de abril exatamente, que foi a data mais crítica da pandemia em relação aos óbitos, com mais de 3.000 casos registrados em cartório naquele dia. A partir daí, registrou-se uma pequena oscilação nas 2 primeiras semanas de abril, mas essa curva veio caindo sistematicamente e bruscamente, de forma irreversível, como vem acontecendo até hoje. O mesmo gráfico registra o número de vacinas aplicadas, com um número insignificante aqui ao longo do mês de março, chegando a um número significativo que pode se considerar já o início da vacinação em massa, a partir da primeira semana de maio, e que veio crescendo sistematicamente, como vem ocorrendo até hoje. Porém, nós temos que considerar que o pico de registro de óbitos em cartório, ocorrido no dia 1º de abril, na verdade, trata-se de uma média móvel referente a pessoas que faleceram 7 dias antes. Portanto, a data real do óbito dessas 3.000 e tantas pessoas, cujo registro em cartório se deu no dia 1º de abril, na verdade aconteceu em 23 de março, ou seja, 7 dias antes do respectivo registro em cartório. Mas o objetivo dessa minha análise não é comparar a data do óbito com a curva de vacinação. Eu quero comparar a data do contágio com a vacinação. O importante aqui é saber dessas 3.000 pessoas cujo registro de óbito em cartório aconteceu no dia 1º de abril e cujos óbitos efetivamente ocorreram no dia 23 de março, quando é que elas se contaminaram. Mas para saber essa data é muito fácil, basta considerar que a pessoa, a partir do momento que ela é contaminada, ela leva em média 14 dias para que a doença se manifeste e mais uma média de 19 dias para vir a óbito. Isso significa que da data do contágio até o óbito dessas 3.000 pessoas às quais a gente está se referindo, transcorreram 33 dias em média. Ou seja, essas pessoas na verdade se contaminaram em 21 de fevereiro. Isso indica que as 3.000 pessoas que registraram o óbito no dia do pico, em 1º de abril, na verdade faleceram em 23 de março e essas pessoas se contaminaram pela Covid no dia 21 de fevereiro. Tendo então determinada a data de contágio dessas 3.000 pessoas às quais a gente se refere, agora eu quero fazer uma comparação do contágio com o processo de vacinação para ver se é possível estabelecer alguma relação direta entre um evento e o outro. Então vamos fazer uma análise comparativa das duas curvas em azul, a curva de contágio com a curva que mostra o processo de vacinação. Agora aqui cabe mais uma análise de contexto. Embora a vacinação em massa tenha tido início na primeira semana de maio, a gente sabe que o efeito imunizante acontece 2 semanas depois. Isso quer dizer que a vacinação em massa que teve início na primeira semana de maio surtiu efeito a partir do dia 19 de maio. Ora, se a vacinação em massa começou a fazer efeito a partir do dia 19 de maio e os contágios começaram a cair drasticamente, continuamente, de forma irreversível em 21 de fevereiro, isso significa que quando começou-se a vacinar, já havia passado 87 dias, ou seja, praticamente 3 meses, que os novos contágios da doença já haviam começado a regredir drasticamente. Isso deixa claro que a queda do número de contágios registrados a partir de então não tem nenhuma relação com as vacinas que estavam começando a ser aplicadas a partir de maio. Uma simples comparação visual entre as duas curvas azuis, a que mostra a queda dos contágios e a que mostra o aumento da vacinação, deixa muito claro que uma não tem relação com a outra. Quando a vacinação em massa tomou corpo efetivamente, os contágios já haviam caído 84%, ou seja, já era uma coisa insignificante. Isso deixa claro de forma inquestionável que a redução do número de contágios não tem nada a ver com o processo de vacinação. E daí todo mundo obviamente pergunta, mas então o que reduziu tão drasticamente o número de infecções que vinha acontecendo? Eu não tenho autoridade para falar porque eu sou estatístico, eu não conheço de virologia, não conheço nada de medicina, mas uma coisa para mim é óbvia, e todo mundo pode pesquisar e verificar. Em todas as infecções virais conhecidas pela humanidade até hoje, as curvas estatísticas perfazem um mesmo perfil.
Um aumento dos contágios, um pico e uma queda brusca, contínua e irreversível. Essa curva pode variar de acordo com o grau de controle que se tem sobre a epidemia. Se houver alguma medicação ou vacina que contenha a proliferação da doença, a curva vai se parecer com essa azul dessa animação aqui. Mas, infelizmente, a nossa se parece muito mais com essa alaranjada, ou seja, não teve controle. Foi uma redução natural sem nenhuma interferência de controle sanitário.